Olá pessoal, sempre digo e repito que esse canal é um canal de história que trata, dentre outros temas, da história da Igreja Católica. Não é, portanto, um canal religioso. Temas teológicos, quando necessários, são abordados, mas nunca são o objeto principal dos vídeos do canal. Tal explicação ela se faz necessária para os amigos melhor compreenderem o que vai ser trazido nesse vídeo. Todos os cristãos já ouviram relatos sobre a morte de Jesus, seja na missa, seja na escola, seja no catecismo ou até mesmo naqueles filmes que sempre passam na Semana Santa. Todos esses relatos explicam os acontecimentos mais ou menos da mesma forma. Acontece, entretanto, que poucos, ou eu até diria quase nenhum desses relatos se aprofundam no processo jurídico do julgamento e da condenação de Cristo. Isso porque à época existiam leis que prescreviam um trâmite para os julgamentos e execuções. Mesmo para acusados não romanos, eram garantidos alguns direitos. Havia também determinadas formalidades que deveriam ser respeitadas. Sendo assim, se indaga se Jesus teve um julgamento justo. O julgamento justo que eu digo julgamento justo considerando as leis da época, que hoje nos podem parecer um tanto absurdas e draconianas. O que se questiona é se o processo foi de acordo com essas leis ou se, no afã de condenar Jesus, tais normas teriam sido ignoradas. Outro ponto que causa controvérsia entre textos bíblicos e alguns historiadores é o papel de Pilatos na morte de Cristo. Teriam as escrituras sido, digamos assim, boazinhas com Pilatos? Teria ele realmente tentado salvar Cristo? Se positiva a resposta, por que ele o faria? Por que tentaria evitar a execução de um não romano? Para muitos historiadores, Pilatos não era bem visto por Tibério, que era o imperador romano da época. Jesus, ao se declarar rei de outro mundo, poderia se apresentar como um verdadeiro contraponto ao próprio César, que, lembrem-se, César que era visto como Deus pelos romanos. Isso, aos olhos de qualquer romano, poderia ser visto como perigosamente revolucionário. Seria razoável Pilatos se indispor com lideranças locais e correr o risco de vir a ser acusado de leniência perante o próprio César? Tibério era um imperador severo que poderia simplesmente determinar o retorno imediato de Pilatos, o seu julgamento e, quem sabe, até mesmo a sua execução. Valeria a pena Pilatos arriscar sua pele e tentar salvar Jesus? Isso tudo num contexto, isso tudo num barril de pólvora que era a região sempre envolta em insurreições. Há ainda alguns pontos soltos dos relatos que nos são passados. Pergunto, por que foi apresentada ao povo apenas a possibilidade de soltar Jesus ou Barrabás se havia outros condenados? Sempre é bom lembrar que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Por que a esses ladrões não teria sido dada a oportunidade de serem libertados? Nesse vídeo vamos tentar apresentar pontos históricos e meditar um pouco sobre a lógica da condenação de Jesus Cristo, ressaltando que muitos juristas consideram o julgamento um escândalo por descumprimentos reiterados das leis da época. Entre eles, um dos maiores estudiosos do direito da história do Brasil, Rui Barbosa. Então vamos lá. Em 509 a.C. nasce a República Romana, que se expandiu pelo Mediterrâneo. Essa república, entretanto, em virtude de disputas e guerras internas, começou a enfraquecer. Foi quando Júlio César, um militar carismático, formou, em 60 a.C., uma aliança com dois políticos, Pompeu e Crasso,
conhecida historicamente como Primeiro Triunvirato. Júlio César foi responsável por uma série de campanhas militares exitosas que o tornaram extremamente popular. Tal popularidade incomodou o Senado romano, que em 49 a.C. ordenou que ele renunciasse ao seu comando. O militar, entretanto, não obedeceu à ordem e a partir daí começou uma guerra civil, tendo Júlio vencido. Júlio César tornou-se governante vitalício com enormes poderes. O Senado nunca aceitou tal situação e um grupo de parlamentares o assassinou em março de 44 a.C. A partir daí começou uma nova guerra civil que terminou com a vitória do sobrinho de César, Otaviano, em 31 a.C. Otaviano foi um excelente governante, tendo conquistado muitas terras. Roma passou a ser um império forte e rico. A sua administração foi conhecida, inclusive pelo Senado, que lhe deu o título de Augusto, que significa venerável. Hoje, ele tanto é chamado de Otaviano quanto de Augusto. Em 14 a.C., Augusto morre e assume o trono Tibério, que era o seu filho adotivo. Ele nem de longe tinha a competência e o carisma de Augusto. Fez um governo medíocre que enfrentou diversas crises no império, o que o tornou altamente desconfiado. Foi durante o governo de Tibério que Jesus foi preso, condenado e crucificado. Antes mesmo de prenderem Jesus, os líderes religiosos judeus já tinham decidido que ele deveria morrer. É importante sempre ter em mente que Jesus era muito famoso numa região conturbada onde assolavam todo ano revoltas contra Roma. Os sacerdotes se sentiam ameaçados pela popularidade de Cristo. Jesus tinha uma posição altamente crítica em relação aos líderes religiosos da época, os chamando de hipócritas. Dizia que o povo deveria seguir o que diziam, mas nunca agir como eles. Era aquela máxima de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É evidente que os sacerdotes e os chamados mestres da lei, considerados esses últimos especialistas nas leis judaicas, o detestavam e queriam de qualquer forma eliminar aquele que representava um perigo, inclusive para os seus negócios escusos. Quando da prisão de Jesus, um dos mais poderosos membros dessa elite dominante era Anás. Anás já fora sumo sacerdote e foi ele quem promoveu a nomeação do seu genro Caifás como seu sucessor. Jesus, preso às vésperas da Páscoa e à noite, e sem mandato algum, é enviado para a casa de Anás. Tal procedimento foi um absurdo jurídico. Sempre é bom lembrar que nos dias de feriado eram proibidas prisões e julgamentos. Lá, na casa, sem acusação formal e sem advogado, foi interrogado pela primeira vez. Anás não tinha nenhum cargo que lhe desse competência para efetuar esse interrogatório e a sua casa não era o local adequado. Jesus deveria ter sido levado para o Sinédrio. Os membros do Sinédrio também não foram convocados para esse interrogatório. O Sinédrio era o tribunal religioso e político dos judeus, sendo composto por 71 membros. A sua autoridade, entretanto, ela não era plena, mas limitada pelos romanos. Não podia, por exemplo, o Sinédrio condenar ninguém à morte. O presidente do Sinédrio, quando da prisão de Cristo, era Caifás. Depois de interrogar Jesus, Anás determina que ele seja enviado para a casa do sumo sacerdote Caifás. Novamente, o mesmo erro jurídico. O preso não poderia ser interrogado fora do Sinédrio. Jesus é então interrogado de novo, agora por Caifás. Estavam presentes, além do sumo sacerdote, líderes judeus e alguns mestres da lei. A ideia era matar Cristo. Ficaram procurando acusações e provas, mas tinham dificuldade de fazer uma instrução processual razoável. Os testemunhos eram fracos e inconsistentes. Perguntaram a Jesus se ele era o Filho de Deus. Com a resposta positiva, formataram uma acusação capenga de blasfêmia. Decidiram enviar Cristo para Pilatos, que era governador da Judéia e representante legítimo de Tibério. Tinha ele o poder de administrar a justiça e inclusive de condenar pessoas à morte. Pôncio Pilatos era de origem nobre e foi nomeado governador da Judéia em 26 d.C. Foi o quinto governador da província romana e não gostava de lá estar. Ele via na região um hospício e tinha a situação como um verdadeiro castigo. Os costumes do povo lhe pareciam estranhos. A região era marcada por conflitos, o que dificultava a sua administração. Não sabendo ao certo como agir, acabou sendo cruel e arbitrário com a população. Fez muitas maluquices, chegando a ser repreendido pelo próprio imperador. Tinha também que se relacionar com os líderes religiosos.
Durante o seu governo, tomou diversas decisões erradas, como, por exemplo, a exibição de imagens do imperador romano em Jerusalém, o que causou a ira dos judeus. O representante de César estava para lá de enfraquecido politicamente quando veio a encontrar Jesus. Ao apresentar Jesus a Pilatos, alegaram ser ele um subversivo que desafiava a autoridade de Roma. O acusaram de promover rebelião contra o império e de estimular o povo a não pagar o imposto. A forma atabalhoada com que o preso foi apresentado gerou desconfiança de Pilatos, que não via provas contundentes. Além do mais, temia uma revolta popular contra Roma. Resolveu então enviá-lo para Herodes. Herodes era o governador da Galileia, mas não tinha competência para julgar crimes religiosos. Tal fato, entretanto, não impediu Pilatos de tentar tirar o corpo fora daquela confusão. Sonhava que Herodes, de alguma forma, resolvesse a questão. Pessoal, o caso de Jesus era uma tremenda batata quente para Pilatos. Se condenasse Cristo, ele poderia ser alvo de uma nova revolta popular. Isso porque, anos antes, ele já sofrera uma ao entrar em Jerusalém com imagens de César, o que foi visto como uma afronta à religião judaica. Por outro lado, se o absolvesse, atrairia a ira de poderosos como Anás e Caifás. Se Herodes resolvesse o imbróglio, tendo ou não competência, isso não importava, o problema estaria resolvido para Pilatos. Herodes não tinha aversão a Jesus igual a Anás e Caifás. A bem da verdade, o governante era curioso, tinha vontade de conhecer Jesus. Logo que Cristo chegou, ele começou a fazer diversas perguntas que, para sua irritação, não eram respondidas. Pediu também um milagre. Não foi da mesma forma atendido. Então começou a zombar de Jesus e a o ridicularizar. Perdendo interesse e não vendo maiores riscos na figura de Cristo, o mandou de volta para Pilatos sem decidir nada a seu respeito. Aí começa uma certa controvérsia. Até que ponto Pilatos tentou evitar a morte de Jesus? Sabe-se que ele estava entre a cruz e a espada. Qualquer decisão que ele tomasse, poderia trazer danos políticos e desgaste junto ao imperador. Tentou um meio termo, aplicar uma severa punição sem, entretanto, condenar Jesus à morte. Anás e Caifás, entretanto, estavam irredutíveis. Queriam, porque queriam, a morte de Cristo. Eles começaram praticamente a ameaçar Pilatos. Nesse retorno, historiadores divergem quanto à postura de Pilatos em relação a Jesus. Que queria evitar a sua condenação à morte é mais ou menos aceito por todos. Mas a questão que se levanta é se procede o relato do perdão de Páscoa, pois essa não era a praxe dos julgamentos romanos. Não existia lei alguma prevendo essa benesse. Além do mais, a escolha apenas entre Barrabás e Jesus parece estranha, pois existiam outros condenados. O fato de dois condenados serem crucificados junto com Jesus mostra a existência de outros que poderiam também ser libertos. De qualquer maneira, para Pilatos era melhor não matar Jesus. Não que estivesse preocupado com a sua ausência de culpa, mas em virtude de não querer se desgastar com Tibério. Tinha medo de ter que reprimir outra revolta. Agora, um ponto pode ter sido crucial na decisão em desfavor de Cristo. Embora em nenhum momento Jesus tenha se colocado frontalmente contra César e nunca tenha induzido ao povo a se esquivar ao pagamento de impostos, acusações estas que foram apresentadas pelos senhores da lei, Pilatos não gostava da afirmação de que o reino de Jesus não era da terra, mas dos céus, pois isso poderia colocar em xeque a divindade do César. Realmente, a situação era complicada. Ficava claro ao representante de Roma que os sacerdotes estavam apenas procurando pretexto para executar Jesus. Diante da indecisão de Pilatos, os sacerdotes começam a fazer ameaças, dizendo que ele parecia não ser amigo do imperador. Isso o amedrontou, porque Tibério era violento e não nutria por ele muita simpatia. Diante de tudo isso e vendo que o próprio Jesus não se esforçava para evitar sua própria execução, Pilatos o condenou à morte por sedição, embora não houvesse provas de que Cristo teria incitado qualquer tipo de revolta contra Roma. Para ele, seria a decisão mais segura, porque evitaria um conflito com os sacerdotes.
A questão de lavar as mãos parece pouco provável, pois esse era um costume judeu e não romano. Os textos bíblicos relatam que o imperador teria feito esse gesto, mas entendo ter sido meramente uma metáfora. Esse é um dos problemas que encontramos quando lemos os textos bíblicos sem o devido cuidado. Tem gente que até decora as passagens, mas não entende nada. Não é possível interpretar-se literalmente o Evangelho. Historiadores diversos entendem que a menção à lavagem das mãos foi apenas para enfatizar a culpa menor ou mesmo a ausência de culpa na execução, a ausência de culpa de Pilatos na execução de Jesus. Em 36 depois de Cristo, após a morte de Jesus, Pilato acabou afastado do cargo. Diversos atos truculentos durante seu governo levaram à decisão do imperador, dentre os quais a repressão com violência extrema do movimento samaritano no Monte Gerizim. É razoável acreditar que Pilatos temia pela sua própria vida. Acontece que, por sorte, antes da sua chegada, o imperador falece. Existem alguns escritos apócrifos que dizem que ele se converteu ao cristianismo. Há também uma lenda de que Pilatos desesperado com tudo o que aconteceu, cometera suicídio. Existem ainda os que defendem que ele foi executado por Calígula. Não há, entretanto, registros confiáveis dessas teses. Há ainda boatos de que Pilatos teria sido atingido por diversas calamidades, incluindo a morte da sua esposa. Quanto à sua própria morte, nada se sabe. Há muitos historiadores que defendem que os evangelhos suavizaram a imagem de Pilatos, tentando de certa forma não irritar os romanos nesse período inicial da nova religião. Outros, entretanto, dizem que não havia tal preocupação e que o intuito era realmente transmitir as mensagens e passagens de Cristo. Após a condenação, Cristo foi crucificado num espetáculo totalmente cruel. Eu tenho informações detalhadas sobre o seu sofrimento, mas eu até pensei no início em trazer para esse vídeo, fazer algo completo, desde a condenação, julgamento, condenação e tratar da execução. Mas eu evitei trazer para não chocar os amigos. O cristianismo, após a morte do seu maior líder, ainda sofreria muita perseguição até se consolidar. É isso aí, pessoal. Valeu!